Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Motivo de grande alegria e satisfação, mais uma vez, estar diante dos irmãos para trazer uma mensagem, uma palavra da parte do nosso Senhor. Eu gostaria de pedir para que a igreja abrisse as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 2. São só 2 versos, os versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Como a leitura é bem curta, vamos ler todos juntos? Vou esperar todos terminarem de localizar. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Leamos juntos. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, qual foste instruídos, crescendo em ações de graça. Soberano Deus, mais uma vez eu oro ao Senhor, apresentando, ó Pai, a Tua palavra que foi lida diante da Tua igreja, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através dela, porque ela é a palavra viva e eficaz. É isso que eu oro no nome do Teu Filho Jesus. Irmãos, quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, eu lembrei de uma frase que não é tão comum mais hoje em dia, mas já foi. Como andas? Uma pergunta, na verdade. Eu trabalhei com o pessoal do Equador, que fala espanhol, lógico, e eles usam muito essa expressão para perguntar como você está, né? Como andas? Como andas? Aqui em português a gente fala como você tem andado, né? E essa pergunta, ela pode ter 3 respostas possíveis, né? Vamos imaginar que as respostas possíveis. Uma pessoa que é muito engraçada, divertida e usa um pouco de ironia, ela pode responder. Alguém pergunta, como eu ando? Eu ando com meus pés. Ou eu ando de chinelo, ou eu ando de carro, né? A resposta talvez não a mais educada, mas engraçada talvez. A segunda forma de responder essa pergunta, e é a resposta que 99% das pessoas dão, é aquele famoso, tudo bem. Como você está? Tudo bem. Como você anda? Vou bem. Como você vai? Vou bem. E é interessante quando a gente para pensar nessa pergunta, porque é uma resposta tão automática, que parece-se que criou uma regra, que a única resposta possível e aceitável para uma pergunta, como você está ou como você anda, é o tudo bem. Vocês já pararam para perceber que quando alguém foge a essa regra e responde alguma coisa do tipo, poxa, não estou muito bem hoje, eu acordei com uma dor de cabeça, a pessoa que perguntou toma um susto? Não é isso que eu queria ouvir o tudo bem. Né? Essa pergunta é só para conversar uma conversa, na verdade eu quero te falar uma outra coisa, eu não quero saber se você está com dor de cabeça, se você está cansado, né? Somente quando a gente tem muita, mas muita intimidade, que é possível a gente quebrar essa regra social, né, e responder outra coisa que não seja o tal do tudo bem. A gente pode falar, não estou legal, não estou bem, e a gente pode conversar junto. Mas olhando essa questão, essa segunda forma de responder, ela está mostrando, ou ela está demonstrando um estado momentâneo. Quando alguém responde tudo bem, ou ainda não estou tão bem agora, ele está falando daquilo que ele está sentindo, ou daquilo que ele está passando naquele exato momento. O texto que nós lemos lá em Colossenses diz que nós devemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala andar nesse texto? O que o verbo andar está se referindo? Será que é um movimento, igual da primeira pergunta, estou andando com os meus pés? Ou estou andando de charrete, de carro, de avião? Eu acho que não é esse andar que Paulo está falando. E também, será que Paulo está, quando falou que os crentes devem andar, ou o verbo andar nesse contexto, está sobre um sentimento ou um estado momentâneo do ouvinte? Eu também acho que não. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo fala do verbo andar nesse contexto, nesse livro, ele está apontando para um estilo de vida, uma maneira de viver. Essa palavra, esse vocábulo, esse verbo, aparece 96 vezes no Novo Testamento, são várias vezes. E a maioria das vezes que ele aparece, ele está dando esse sentido de um modo de vida, ele está dando o sentido de uma maneira de se viver. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 15 diz:
Paulo faz uma asseveração, ele faz uma pergunta: como vocês estão andando? Como sábios ou como nécios? Estão entendendo que o andar aqui é uma maneira de viver? Vocês estão sendo sábios ou estão sendo tolos? A sua vida como um todo é de sabedoria ou é de tolice? Em Gálatas, capítulo 5, verso 16, ele também faz uma outra colocação e diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as vontades ou as concupiscências da carne. O que é o andar em Espírito? Ou seja, viver nesse Espírito. Então, novamente, o verbo andar tem sentido de vivência. E ainda, Efésios, capítulo 5, verso 8, nos traz um contraste. Paulo fala: vós éreis trevas, mas agora andam na luz. Novamente, o verbo andar mostra esse modo de vida, mostra esse estado, essa vivência da vida do cristão. E diante desse texto, a gente pode olhar e imaginar: existe então um modo de vida cristão, certo? A gente conseguiu chegar mais ou menos nessa ideia: andar na luz, para não ser trevas, andar como sábio, não como nécio. E se existe um modo cristão, um modo correto de andar, logo existe um outro modo, o que não é correto e o que não é cristão, que é o quê? O modo que esse mundo. Efésios capítulo 2 fala que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a vontade da carne, né? E éramos por natureza filhos da ira, éramos por natureza inimigos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala: ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele, o apóstolo Paulo está querendo mostrar que nós precisamos andar em Cristo, ou seja, precisamos ter uma vida em Cristo. E esse andar em Cristo tem duas características marcantes. A primeira característica que nós podemos ver, que o andar em Cristo implica em ser diferente. Como eu já falei, há uma condicional aqui: como você recebeu Cristo, assim andai nele. Nós temos ouvido uma série maravilhosa de sermões sobre o Sermão do Monte. E qual que é a frase que nós ouvimos todos os sermões, seja qual seja o sermão? Quem lembra que pode falar qual a frase que nós ouvimos todo o sermão? Vamos lá. Que bom, vou falar para o pastor que vocês estavam prestando atenção, vocês entenderam. Amém. Está gravado, graças a Deus, a ideia era essa. Então vocês já entenderam que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Eu quero dizer que aqueles que recebem Cristo devem andar neles, e ainda, quem anda em Cristo, andar em Cristo implica em ser diferente. Esse andar em Cristo tem que ser diferente, porque se nós somos, como discípulos de Jesus, somos diferentes quanto ao nosso caráter, quanto à justiça, quanto à nossa religiosidade, o nosso andar, a nossa vida tem que ser diferente também. Não tem como não ser diferente, não tem como nós termos uma vida que não seja diferente, se nós como todos somos diferentes. E também, os irmãos que participam da Escola Bíblica Dominical, agora vai estar ficando mais difícil, né? O Sermão do Monte foi 34 sermões, a Escola Dominical foi 2 domingos seguidos, que o pastor falou a mesma frase. Essa eu não vou pedir para vocês lembrarem, porque daí é demais também. Mas o pastor nos disse, naquele livro que nós estamos estudando, né, Vivendo para a Glória de Deus, do reverendo George Bick, e dentro daquilo a gente está aprendendo a teologia, aprendendo o que é o calvinismo, os pontos, mas o pastor falou 2 vezes essa frase, que para mim fez muita diferença. Eu espero que vocês tenham ouvido, e aqueles que não ouviram, ouvirão também. Não adianta a gente ter todo esse conhecimento teórico, saber quem foram os reformadores, que ano que nasceu, que ano que morreu, quais eram as 95 teses de Lutero, quais foram todas as palavras escritas nas institutas, se isso for somente um conhecimento teórico. Nós precisamos também ter isso como uma experiência viva nas nossas vidas. O conhecimento por si só, só saber que existe a palavra, não significa, isso não vai trazer vida para nós. Conhecimento teórico sozinho, ele não vai nos dar vida, ele não vai nos fazer estes servos diferentes de Cristo, mas nós precisamos também pôr em prática. O teólogo Alistair McCraft diz: uma teologia que não aquece o coração não é uma teologia, é somente um conhecimento vazio. Então é muito bom aquilo que nós temos, e é ótimo todo esse trabalho que nós temos dos livros, aprender as institutas, aprender na EBD
as perguntas do breve catecismo, a confissão de fé, tudo isso é maravilhoso. Mas se a gente ficar só nessa primeira parte do conhecimento teórico e não partir para o próximo passo, que é a vivência, que é o conhecimento prático, a gente está perdendo o nosso tempo, a gente está perdendo esse crescimento que Deus tem para nós. Uma outra característica sobre o andar em Cristo, ele também não é opcional. Em nenhum momento, Paulo, quando escreve aos Colossenses, em todas as cartas que ele escreve, ele sempre usa esse ensinamento, ele não abre essa possibilidade do cristão optar em andar com Cristo ou não andar com Cristo, em ser diferente ou não ser diferente. Não há essa possibilidade. Esse andar do cristão, esse versículo, na verdade, ele começa com um advérbio ora, que quer dizer, em vista disso, sendo assim. Ou seja, sendo assim, se de fato vocês receberam a Cristo, Paulo está fazendo uma asseveração aqui, se vocês receberam a Cristo mesmo, como Senhor, assim andai nele. É uma condição, não é uma opção. Aquele que tem a Cristo, ele não tem opção em não andar em Cristo. Não tem como você receber a Cristo e continuar andando fora de Cristo, é impossível, é algo totalmente incoerente. Essa recomendação que o apóstolo Paulo nos dá, do recebimento, de andar nele, é uma situação, agora não era a ideia, mas apareceu aqui, é uma situação sine qua non, sem a qual não é possível, né? Aqueles que estudaram direito sabem dessa expressão. É impossível você ser de Cristo e não andar nele, é impossível. Da mesma forma, Paulo, ele fala em Efésios 4:1 que nós somos a habitação de Cristo e devemos andar do modo digno à nossa vocação. Então existe um modo digno de um cristão andar a sua vocação. E é interessante, né, quando a gente se depara com algumas pessoas que dizem que não, eu entendi o Evangelho, eu recebi a Cristo, mas eu continuo andando ou vivendo do meu jeito. A palavra, e se diz convertido, né? A palavra conversão significa nada mais, nada menos do que uma mudança de direção, uma mudança de atitude e de ânimo. Então, como você diz que você se converteu na sua vida e não mudou de direção, não mudou de atitude, não mudou de direção? É impossível, na verdade é uma grande incoerência. Então não houve conversão, você está seguindo no mesmo caminho, não houve mudança, não houve essa mudança de situação. Então, sobre andar em Cristo, Paulo ainda ele acrescenta que esse andar em Cristo tem 3 características marcantes, né? Aqueles que andam em Cristo são radicados, edificados e confirmados. Essa primeira palavra, radicados, ela traz uma ideia de alicerçado, enraizado, pertencente. Os irmãos já viram uma expressão, geralmente acontece isso com algum tempo, quando a pessoa já tem muita idade, geralmente até em obituários, tal pessoa nasceu no Espírito Santo, mas está radicado em Votorantim por 40 anos. O que significa esse radicado em Votorantim? Quer dizer, ele nasceu em outra cidade, mas ele está morando, ele está enraizado, ele é pertencente à cidade por 40 anos. Quando a gente pensa nessa questão de pertencimento, a gente pode lembrar da nossa situação. Vamos lá para 1 Pedro, quem puder abrir, por favor, capítulo 2. Vamos ler os versos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2. Versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha essa ideia de pertencimento, de radicados nesse texto. O apóstolo Pedro fala que nós não éramos povo de Deus, nós não éramos parte desse povo, mas nós fomos radicados, nós fomos incorporados a esse povo. Então esse é o primeiro sentido da palavra radicado. A palavra radicado, no sentido de enraizado, ela traz uma conotação de estarmos de uma maneira inabalável em Cristo, né? Aquelas árvores, quanto maiores são as árvores, maiores são as suas raízes.
A gente começa a imaginar qual o tamanho da raiz daquela sequoia que tem lá no Canadá, que tem mais de 100 metros, parece um prédio de 10 andares. Existe essa árvore lá, né? Quem teve uma infância, na época que eu tive, vai lembrar até daqueles desenhos do Pica-Pau que eles fizeram, que desviava da árvore, né? Quem lembrar vai entregar a idade aqui. Mas de fato existiu uma árvore tão grande que ela não pôde ser cortada e teve que se fazer uma estrada fazendo um contorno pela essa árvore. Imagina o tamanho dessa raiz, como essa raiz tem que ser forte para suportar tão grande árvore. Da mesma forma, o cristão que está andando em Cristo, que tem a sua vida em Cristo, ele está enraizado em Cristo e a sua vida é inabalável. Por que é inabalável? Porque essa raiz, essa base, esse fundamento é o próprio Cristo. É Cristo quem mantém firme esse cristão, é Cristo que dá esta firmeza. E também o último sentido da palavra radicado tem a ver com alicerce. Aqueles que são adeptos na construção civil, que conhecem, que já construíram ou estão construindo, aqueles que vão construir, né, que está nesse caminho, sabem da importância de um alicerce, né? O alicerce é a parte talvez mais importante de uma edificação. Sem alicerce nada subsiste, nada se mantém. Da mesma forma, o cristão que anda em Cristo, ele é alicerçado em Cristo. A base dele é o próprio Senhor. Não são regras somente, não são um conjunto de ordenanças, faça isso, deixe de fazer aquilo, que vai manter ele firme em Deus, mas sim o próprio Deus. Não são as obras que vão fazer com que ele seja salvo, muito pelo contrário, essas obras serão dadas para ele porque ele está enraizado em Cristo. É uma inversão de valores. Então aqueles que tentam se basear ou se fundar em regras, em opções humanas, o alicerce é frágil, o alicerce é duvidoso e eles fatalmente irão cair. O segundo termo é edificados. Então aqueles que andam em Cristo são edificados nele. E a edificação nada mais é do que, em cima desse alicerce bem feito, que é o próprio Cristo, são as paredes, são as pedras subindo, né? No caso os tijolos, né? Aqui a gente não faz casa com pedra, infelizmente, né? Nós usamos tijolos de cerâmica. E o que vem a ser esse crescimento? O que vem a ser essa parede subindo em caráter aprovado, numa conduta cristã? É a santificação, são os passos que cada cristão vai dando em Cristo, dia após dia, com a força do Senhor, ele vai edificando, ele vai subindo, né? E no final, essa obra que foi edificada sobre o alicerce, que é Cristo, será colocada à prova diante de Deus, né? A palavra de Deus diz que todas as obras serão colocadas diante do fogo, aquilo que for madeira, palha será queimado, mas aquilo que for pedra, que for tijolo, aquilo que for sólido, será mantido. Então as obras serão essa edificação sobre o alicerce que é Cristo. João, na sua epístola, diz: aquele que diz permanecer dele deve andar como ele andou. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então Deus espera, na verdade ele exige de nós a santificação. Ele nos salva, ele nos regenera, ele nos traz para a sua família e ele nos dá toda a condição de andarmos nele, de crescermos espiritualmente, de deixarmos somente a teoria, de deixarmos somente a possibilidade e irmos para a prática cristã, para a vida cristã, para fazermos coisas que agradam ao Senhor. E dentro nessa sequência que o apóstolo Paulo colocou, tem a confirmação. Nós seremos confirmados, e por fim confirmados, diz Paulo. Paulo fala que os que receberam a Cristo são confirmados na fé. É interessante que quando eu estava estudando, eu peguei os estudos, né, de Calvino sobre esse texto, e Calvino ele enxerga, né, umas nuances diferentes no texto, né? Ele consegue ver 3 metáforas, olha que interessante, nesse texto que nós vemos tão curto, ver 3 metáforas. As metáforas são um caminho perfeito, que é o próprio Cristo. A segunda metáfora é uma árvore, né, que cresce sobre a sua raiz sólida. E a terceira metáfora, o fundamento é a firmeza do cristão, e a casa, ele diz, então são as 3 metáforas: o caminho, a árvore, e faltou a última aqui que eu não anotei,
e o alicerce, o fundamento, que vai ser edificada a vida do cristão. E é interessante que Calvino ele chega a essa mesma conclusão, que uma casa sem fundamentos, sem um bom alicerce, ruirá. Da mesma forma, aqueles que não têm Cristo em seus fundamentos, ruirão. Então, mais uma vez, mesmo quando falamos da santificação, que nós entendemos como uma obra humana, nós precisamos ter claro no nosso coração que é algo que Deus exige de nós e Ele nos capacita a fazermos. E também há uma participação do Espírito Santo agindo em nós para que nós consigamos edificar, crescer em santificação sobre o edifício que é Cristo. E ao comentar sobre esse termo, confirmados na fé, ele diz o seguinte, eu vou fazer uma citação: ele agora reitera, sem figura, a mesma coisa que expressara por meio das 3 metáforas, que o prosseguimento do caminho, o sustento da raiz e do fundamento consiste na firmeza e prontidão da fé. Ele observa que este argumento lhe é apresentado em consequência de haver sido bem instruídos, a fim de que sejam seguros e confiantes em sua fundamentação na fé e que estejam sempre familiarizados. Então, aqui, fechando essa parte da confirmação, é uma sequência que Paulo apresenta, são 3 metáforas, como Calvino destacou. Jesus é o caminho, Jesus é o alicerce, é a base na qual nós seremos edificados. E todo esse crescimento que nós teremos em Cristo será confirmado pela nossa fé, pela nossa prontidão, pela nossa firmeza. E isso será também para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, a confirmação da fé é o trabalho, trilhar nesse caminho de fé, estando radicados e edificados em Cristo através do ensino. Novamente, eu volto a enaltecer a aula da IBD, os cultos, todos os trabalhos. Sem estudo, sem fundamento bíblico, não há crescimento espiritual. Infelizmente, nós temos visto pessoas tropeçando e caindo por não conhecerem as Escrituras, por não terem profundidade bíblica, por não ter entendimento das doutrinas elementares da palavra de Deus. E graças a Deus que essa é uma igreja que se preocupa em ensinar a palavra de Deus para seus membros, uma igreja que dispõe de tempo, não gasta tempo, para fortalecer o conhecimento dos seus membros da palavra de Deus, dos símbolos de fé. E o próprio Calvino diz que tudo isso é porque é uma consequência daquilo que os colossenses aprenderam, e nós também temos aprendido e podemos ter esses frutos, nós podemos ter esse crescimento espiritual em virtude disso. E o resultado esperado e certamente alcançado é o crescimento. Como na metáfora do edifício que cresce sobre um firme fundamento, ou ainda, imagina essa árvore, essa sequoia tão grande, que um dia foi pequena, mas ela cresceu, e é tão frondosa, tão grande. Cada um de nós pode crescer espiritualmente ao passo que for andando nesse caminho puro, justo e verdadeiro que é o próprio Cristo. Quando se aprofundar na leitura da palavra de Deus, nas orações e nas instruções da palavra de Deus. E Calvino, ainda para fechar esse assunto, ele faz uma outra observação que eu gostaria de citar, que eu achei muito valiosa para a nossa reflexão. Ele não queria simplesmente que os crentes permanecessem inamovíveis, ou seja, estáticos, mas queria que crescessem a cada dia mais e mais. Ao adicionar com ações de graças, ele queria que conservassem na mente que a fonte, a fé procedente, que a fonte é a fé que precede, e que não podem se ensoberbecer com presunção, mas antes, com temor, repousarem no dom de Deus. Olha que Deus gracioso, porque até essa santificação, até esse crescimento espiritual que cada um individualmente vai desfrutar, é um dom do próprio Deus. É algo que vem da fé que o próprio Deus colocou e inseriu em nós. É algo que nós precisamos nos esforçar diligentemente? Sim. Se a gente ficar em casa dormindo e não estudando, não procurando a palavra de Deus, ou se nós não tivermos o esforço de andarmos no caminho correto, de fazermos a vontade de Deus, porque isso depõe ou precisa de esforço. Cometer o pecado, para nós que somos pecadores ainda regenerados, mas com ainda a raiz do pecado em nós, é fácil. Se nós não nos atentarmos, nós iremos fatalmente cair em alguns pecados.
Mas se nós colocarmos essa mentalidade, esse alvo de andar em Cristo, porque recebemos Ele, sabendo que nós somos confirmados nele, sabemos que nós somos edificados nele, sabemos que nós somos ratificados nele, radicados nele, nós podemos viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. E esse modo de vida de cristão com padrões bíblicos, que são, lógico, contrários aos padrões desse mundo, além de nos distanciar do pecado, ele nos aproxima da vontade de Deus, é algo natural. Quanto mais longe do pecado nós estamos, mais próximos de Deus nós nos achegamos. Quanto mais distante da nossa natureza humana, mais próximo da natureza divina, mais próximo do querer do Senhor para as nossas vidas. E ainda usando um texto que nós já lemos quando estivemos no Sermão do Monte, Mateus 5,16, vamos lá para encerrar. Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, além de ser uma disciplina, além de ser algo que faz bem para o nosso crescimento espiritual, essa vida com Cristo, esse andar em Cristo também vai trazer glória para o nome do Senhor, enquanto aqueles que não são de Deus olharem para nós e glorificarem a Deus pelas nossas vidas. O texto diz assim: brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Todos nós aqui sabemos, né, que ninguém é salvo só porque vê um crente andando bem, né? Existem pessoas que têm essa ideia, né, que o evangelismo não precisa lá mais pregar. Se você tem uma conduta cristã, a pessoa vai ser convertida só por ver o seu testemunho. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus, as pessoas precisam que o Espírito Santo haja em suas vidas e os convença dos seus pecados. Mas o nosso testemunho, a nossa conduta de vida, o nosso andar cristão pode ser um motivo pelo qual essa pessoa vai ouvir a Cristo pela primeira vez. Talvez o seu bom testemunho como um cristão no seu trabalho, no seu bairro, em todos os ambientes que você frequenta, serão um motivo pelo qual essa pessoa vai se interessar em ouvir a palavra de Deus. O pastor deu o exemplo, né, de que estava pegando o elevador e alguém conversando com ele já combinou um evangelismo, um discipulado. E as coisas às vezes são assim mesmo, as pessoas percebem o cristianismo em nós. E não é porque nós estamos usando um terno, como eu estou hoje, ou um determinado tipo de roupa, mas as nossas atitudes, o modo de falar, o nosso modo de reagir diante das circunstâncias, irão testificar desse nosso Deus. E com isso nós poderemos testificar, aí sim, usando a palavra de Deus, evangelizando, falando de Cristo, apresentando o plano do Evangelho. Se agora, no final desse sermão, eu fizesse essa pergunta para os irmãos: como vocês têm andado, ou como vocês andam? Quem poderia talvez responder: eu estou andando em Cristo. Eu estou andando radicado, edificado e confirmado nele. Será uma boa resposta, né? Talvez a gente possa trocar o tudo bem, talvez entre nós cristãos, pelo menos no começo, talvez só mandar um tudo bem automático. Como que você está andando? Estou andando em Cristo. Estou firme na fé. Como você tem andado? Eu estou edificado em Cristo. Ele é meu alicerce, Ele é minha base. Como você tem andado? Eu tenho andado confirmado em Cristo. É Ele que confirma a minha salvação dia após dia. É Ele que garante a minha salvação dia após dia. Que a gente possa olhar para nossas vidas e tentar pôr em prática esse andar em Cristo. Como eu disse lá no começo, só como diz também o teólogo, né? A teologia que não aquece o coração, o conhecimento que não muda a vida, é só um conhecimento vazio. Então nós precisamos ter muito conhecimento, como temos, e precisamos também pôr em prática esse conhecimento. Precisamos avançar dia após dia, crescer dia após dia, como citado anteriormente. Não podemos nos manter estáticos, conformados, né, com a nossa situação,
Ah, já faz tanto tempo que eu estou na igreja, tá bom assim, vou me acomodar aqui. Não é essa a ideia. A vida cristã é uma vida de constante crescimento, é uma vida de constante santificação, e que essa seja a nossa vida todos os dias até a volta do nosso Salvador. Amém?